Jiu-Jitsu, vocês conhecem o Chagoli? Chagoli foi o atleta revelação da CBI. E para nossa surpresa, ele tem apenas 16 anos e era faixa azul ainda. Então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Neste sábado, dia 23 de outubro, nós tivemos o IBI 20 com um GP com 16 atletas valendo $50 mil e 3 super fights, onde foi transmitido pela UFC Fight Pass e tivemos uma ótima notícia. O Combat Jiu-Jitsu vai acontecer aqui no Brasil no ano que vem, no Rio de Janeiro. Estou muito ansiosa para ver isso. A gente vai ver tapa ao vivo com Jiu-Jitsu. Eu vou, e você, quem vamos? Como é que funcionavam as regras? As regras são do IBI, ou seja, nós temos um tempo regular de 10 minutos, onde é apenas finalização, sub-only. Caso esta não ocorrendo, então a gente pode ter até 3 overtimes de 2 minutos, onde os atletas escolhem ou começar nas costas ou na spiderweb, onde quem finalizasse primeiro vencia ou quem escapasse mais rápido nos 3 tempos combinados. Nas oitavas de final tivemos o Nick Rod contra o Ezequiel Zurita, onde o Nick finalizou em um triângulo invertido com 5 minutos de luta. Depois tivemos o Luke contra o Franco Pana, onde o Franco era bem maior que o Luke e estava dando um trabalho no começo. Mas o Luke usou a estratégia de cansá-lo e fez ele bater no Smother Tap, ou seja, bater no amasso. Ele montou, colocou o peito na cara do Franco, que não teve jeito, bateu desesperado. Tivemos o Andrew Kindler contra o Maxim Code, onde o Andrew finalizou no heel hook, e a última luta desse lado da chave foi entre o Giancarlo Bodoni e o Austin Baker. E essa luta foi bem acirrada, onde foi decidida no overtime, o Bodoni vencendo porque escapou mais rápido nos 3 tempos combinados. Fomos então para o outro lado da chave, onde tivemos o Kyle Ben contra o Travis Moore. E como era de se esperar, o Kyle finalizou no heel hook em menos de 1 minuto de luta. Vou mostrar aqui pra vocês o detalhe que ele faz. Ele entra de ripping, mas começa a atacar a outra perna, que é a defesa do oponente, que tenta ficar de pé para poder sair dali. Se você domina aquela outra perna, acabou a defesa para ele. Então ele mergulhou seu braço entre as pernas dele, passou prendendo ela e assim pegando no heel hook, a perna que estava dominada. Incrível! Ele tem um jogo de chave de pé muito forte. Depois tivemos o Roosevelt contra o Angel Lugo, onde o Roosevelt finalizou em menos de 2 minutos no heel hook. E então chegamos no Chagoli, o atleta revelação que eu falei pra vocês agora há pouco. Ele é conhecido como Adult Slayer. Cara, o garoto é sinistro, ele é do Team Planet, ou seja, é muito flexível e ele também é muito bom de chaves de pé. Só que o mais absurdo é porque ele tem apenas 16 anos e era ainda faixa azul. E cara, ele é um perigo na chave de pé, ele é muito bom mesmo. Tanto que deu uma leve treta nessa primeira luta dele. Ele lutou contra o David Vieira e se liga nesse heel hook que o Chagoli deu. Muitas pessoas estão dizendo que ele puxou muito forte, que foi maldade, e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Foi forte? Foi exagerado ou não? Segue o jogo, é campeonato. Calma, antes de você dar o seu veredito, vou colocar aqui a opinião de um outro atleta chamado Emil Fischer. Nós já falamos dele aqui no canal. Na época a gente estava tendo as seletivas do ADCC para o ADCC 2022, ele lutou de kimono, a seletiva, vocês lembram? A gente falou sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. Então ele pegou o vídeo da finalização do Chagoli, postou em suas redes sociais e deu a sua opinião, onde eu vou traduzir aqui ela agora para vocês. Para começar, deve-se notar que na época da luta, o Chagoli era faixa azul. Ele ganhou a roxa após sua derrota extremamente estreita para um competidor faixa preta de elite e adulta ativa. Já eu explico isso pra vocês, ele está se referindo na luta contra o André Porfírio, que é a próxima luta. No torneio, ele teria recebido um grande prêmio de $50 mil. Isso é mais do que algumas pessoas fazem em um ano, mas vamos dar uma olhada na finalização brutal.
Pet, que é o Shangoli, ele faz uma pegada assim que ele expõe o calcanhar e depois puxa. São duas ações separadas. Seu oponente poderia ter sentido que ele tinha pegada e gritasse "deu" ali mesmo, minimizando, se não eliminando, seu risco de lesão. É uma pena que o adversário tenha se machucado, mas deve-se notar também que ele é faixa preta 4 graus. Isso significa que ele é faixa preta há pelo menos 14 anos, assumindo que ele conseguiu seu 4º grau este ano. O cara ganhou sua faixa preta quando o Pet tinha ainda 2 anos ou menos. Isso mostra a lacuna de possibilidades que não treinar e entender as chaves de pé produz. Agora, no seu ponto de vista, o Shangoli usou uma força exagerada, brutal, não precisava daquilo tudo, foi maldade? Ou então foi mais um erro do David por não ter batido quando encaixou e ter minimizado, então tirado essa possibilidade dele ter se machucado, ter se privado. Porque assim, lembrando que valia 50 mil dólares esse GP, então o fato dele segurar para às vezes tentar escapar, ou então o fato do Shangoli usar tanta força, deve-se muito a isso. E era campeonato também, né? Agora me contem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso. E então tivemos a última luta das oitavas, que foi entre o André Porfírio e o Dan Martinez, onde o André finalizou em uma chave de pé reta. Rapaz, o André Porfírio tá bom nessa chave de pé reta. E então, fomos para as quartas de final, onde tivemos o Luke contra o Nick Rod, onde a luta foi para o overtime, só que indo para o overtime contra o Nick Rod, com escapada de costas, é muito complicado escapar mais rápido que ele. Sua saída de costas nessas regras do EBI é muito forte. É muito difícil segurar ele ali. Ele começa já pinando a pessoa para trás, já gira por cima do braço que tá abraçando o seu pescoço. Nisso ele já vai girando, colocando as costas no chão, que já era, já saiu. E na vez dele de segurar nas costas, ele finalizou o Luke no armlock e então venceu essa luta. Era então pra gente ter o Bodoni contra o Kindler, mas parece que o Bodoni se machucou e não conseguiu voltar para lutar. Então em seu lugar entrou aquele que havia perdido para ele no primeiro round, o Baker, onde o Baker acabou vencendo o Kindler nessa luta, no armlock. E do outro lado da chave tivemos o Roosevelt contra o Kyle Ban, onde o Kyle acabou finalizando o Roosevelt no heel hook. Ele é muito bom em chave de pé, ele por baixo é muito perigoso por conta desse seu jogo forte. E a última luta das quartas de final foi entre o André Porfírio e o Shangoli. Uma disputa acirradíssima de jogo de chave de pé. Cara, e o Shangoli, ele é muito ligeiro. Olha esse arm drag, na moral. Eu tô de cara com esse menino. Virei fã. Mas a luta foi para o overtime e o André Porfírio venceu por ter escapado mais rápido nos 3 tempos combinados. Por pouco tempo de diferença, foi muito acirrado. O Shangoli então ganhou a sua faixa roxa, e anotem esse nome porque eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar sobre ele. Na real, o garoto é bom, é muito estiloso, então chama bastante atenção. Tivemos então a semifinal, onde o Nick Rod finalizou o Baker com um triângulo bem forte, e o Kyle finalizou o André Porfírio no mata-leão. E a final foi entre o Nick Rod e o Kyle Ban. Cara, o Nick Rod, ele melhorou muito o seu jogo. Na real, para esse ADCC a gente conseguiu ver uma evolução muito grande nele, comparado às suas últimas apresentações. Muitas lutas ele estava perdendo por decisão, então agora ele está mais agressivo, mais finalizador, tá buscando finalização de pescoço, chave de braço, de tudo. Até na queda ele está mais agressivo. Todo mundo sabe que ele é muito bom de queda, ele é bem conhecido pelo seu wrestling, só que agora ele está usando mais isso, ele está indo mais para cima e está adaptando no seu jogo. Nessa luta mesmo contra o Kyle, ele sentou, só que ele já sentou subindo de double leg como se fosse um touro, já quedando o Kyle e caindo de bodylock, que todo mundo sabe que se ele colocou o bodylock, ele vai passar. Ele e seu irmão J-Rod são especialistas nisso. E o que ele fez? Ficou amassando o Kyle, fugindo para o norte e sul, deixando as suas pernas longe dele, porque o Kyle é muito bom no jogo de chave de pé. Mas ninguém conseguiu a finalização no tempo regular. Fomos para o overtime, onde o Nick Rod escapou muito rápido das costas na vez do Kyle, e na vez dele, ele pegou o Kyle no mata-leão bem forte. E assim, ele levou o prêmio de 50 mil dólares desse GP, desse EBI 20. E esse foi o resultado do EBI 20. E agora eu vos pergunto, contra quem você quer ver o Nick Rod lutando?
Confesso que eu estava esperando ver Roosevelt contra ele. Espero que um dia essa luta aconteça. E você? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esse videozinho aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, é falando sobre o Emil Fischer, o fato de ele usar kimono nas seletivas do ADCC, que como já conversei com vocês, você pode usar se você quiser, inclusive até a botinha de wrestling. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.